Bem, eu sou o professor Enuri Carelli e agora nós vamos falar sobre aplicações da integral definida. Nós vamos ver uma aplicação da integral definida no cálculo de áreas de uma figura escrita em coordenadas retangulares e depois a figura delimitada por curvas escritas em equações paramétricas. Então, a área em coordenadas retangulares, como já vimos nas primeiras aulas, ela representa a integral definida. E nós vimos como se calculava esta área utilizando soma superior e inferior, e na sequência nós vimos usando o teorema fundamental do cálculo, e agora vamos continuar usando o teorema fundamental do cálculo e aprender técnicas para calcular as áreas das figuras. Então, nós vimos que se uma função não for negativa, isso é, se a sua imagem for maior que zero para todo x no intervalo AB, então a área da região delimitada pelas curvas x igual a A, x igual a B, y igual a zero e y igual a f de x é dada pela integral de A até B de f de x de x. No caso mais geral, nós estaremos interessados em calcular a área de uma região situada entre os gráficos de duas funções, por exemplo, f e g, com o f de x sendo maior que o g de x, ambas no intervalo AB. Aqui temos um exemplo, a figura abaixo, essa figura aqui, nós temos a área em verde, ela está delimitada pela curva y igual a f de x, que é a curva superior, e y igual a g de x, curva inferior, e no lado esquerdo está limitada pela reta x igual a A, e no lado direito pela reta x igual a B. Então, os limites dessa curva, nós podemos dizer que no lado esquerdo é a reta x igual a A, no lado direito é a reta x igual a B, embaixo é uma curva que podemos denominar y1 igual a g de x, que corresponde a esta curva, e na parte superior é a curva definida pela função y igual a f de x. Então, calcular a área da figura em verde significa calcular a área da figura delimitada superiormente pelo f de x e inferiormente pelo y igual a zero, e depois calcular a área da figura delimitada por y igual a g de x superiormente, que corresponde a essa área branca, e subtrair a primeira da segunda. Assim, nós podemos escrever que a integral, ou seja, a área entre as duas curvas do intervalo AB, será a integral de A até B de f de x menos g de x dx. Observem que a integral é exatamente a cópia dos limites que foram escritos aqui como limites de integração. O limite à esquerda corresponde ao limite inferior da integral, o limite à direita corresponde ao limite superior da integral sobre o eixo x, f de x é a curva superior e g de x é a curva inferior que delimita a área. Vamos ver o exemplo. Calcular a área da região situada entre o eixo x e o gráfico da função f de x igual a 2x no intervalo menos 2 a 2. Observe que o gráfico tem a reta f de x igual a 2x, que vai do intervalo menos 2 até 2. Então, a região que fica delimitada pelo eixo x, pela reta e pela reta x igual a menos 2 e a reta x igual a 2 é formada por esses dois triângulos. O triângulo R1, que tem a base superior, o eixo x, e a base inferior o limite inferior f de x igual a 2x. Depois aqui temos o 2x para a reta e a base do triângulo, que é o eixo x de 0 até 2. Então, os limites dessas áreas serão os seguintes. A região 1, o triângulo R1, no lado esquerdo ele é limitado pelo x igual a 2, no lado direito pelo x igual a 0. Embaixo, a limite inferior, que é a hipotenusa do triângulo, é a reta y igual a 2x, e superiormente, então, y igual a 0. Já o triângulo azul tem o limite à esquerda x igual a 0, à direita x igual a 2,
a base dele é feita pelo y igual a 0 e a hipotenusa pela reta y igual a 2x. Assim, a integral desta função ela vai ter a seguinte configuração. A área vai ser igual à integral de menos 2 até 0, de 0 até menos 2x dx, mais a integral de 0 a 2, 2x menos o 0, que, resumidamente, vai ser a integral de menos 2 até 0 da função menos 2x dx, mais a integral de 0 até 2 da função 2x dx. Agora vamos calcular a área dessa integral utilizando o máxima. O software WX máxima, nós já temos um vídeo apresentando ele. Quem tem interesse pode verificar. Então, tem o seguinte. Vamos em cálculo, integral. A primeira função que nós temos é o menos 2x. E a integral é em relação a x. Então, se nós queremos a primitiva, escrevemos assim. Não deu certo porque não deu certo. Não deu porque sempre tem que ter o sinal de vezes. Então, agora escrevemos, teclamos Shift Enter. Aí a primitiva é menos x². Agora, para poder aplicar o teorema fundamental do cálculo, então nós copiamos essa função, Ctrl C. Escrevemos f de x, dois pontos, igual e Ctrl V. Aí está. Shift Enter para dar entrada na função. E agora faremos f, vamos determinar o f de 0. Então fica f do 0, que é a imagem do limite superior. Shift Enter, que naturalmente vai dar 0. E o f do menos 2, que é o limite inferior, Shift Enter, que é menos 4. Para obter a integral, então, temos que fazer a imagem do limite superior menos a imagem do limite inferior. Então, vamos pegar aqui o porcento O3, que significa output 3, e vamos copiar, Ctrl C, escrevemos Ctrl V, menos, agora o output 4, Ctrl C, Ctrl V, Shift Enter. Então, dá o 4 positivo, que é o valor da integral do triângulo no lado esquerdo. Continuando, no lado direito, a integral vai do 0 até 2 e a função é 2x. Voltamos em cálculo, integral 2 vezes o x. Então, 2 vezes o x. A primitiva, então, será x². Procedemos como feito anteriormente. Agora, o resultado vai dar positivo. Vai dar 4 positivo. Então, somamos os dois resultados, que vai dar 8. Para calcular direto, então, nós podemos fazer assim. Eu quero calcular da segunda integral. Então, 2 vezes o x, a integral em relação a x, definimos o intervalo, que é do 0 até o 2, igual, deu 4. Bom, a integral total, então, vamos pegar a área total, A igual, vamos pegar, então, a saída output 5, que é a área do primeiro triângulo, Ctrl C, daí Ctrl V, mais output 7, que é a área do segundo triângulo, e Shift Enter. Então, a área total daquela figura é 8. Continuando, então, o segundo exemplo que nós temos é calcular a área da região delimitada pelas curvas y igual a x² e y igual a raiz de x. Então, observem que a região delimitada pelas duas curvas tem o formato de uma folha, onde uma intersecção das curvas é no x igual a 0 e a outra é no x igual a 1. Superiormente, então, a folha fica delimitada pela raiz de x e inferiormente pelo x². Assim, os limites de integração vão ser a curva esquerda, que é o x igual a 0, no ponto de x, à direita, a reta
é x igual a 1, inferiormente a parábola é y igual a x quadrado e superiormente a curva y igual a raiz de x. E a integral, então, será a integral que dá a área de 0 até 1 de raiz de x menos x quadrado de x. O valor dessa função pela máxima, então, ele vai ser dado da seguinte forma. Eu já tenho escrito... Não tem. Então, vamos digitar cálculo integral da raiz de x. Então, SQRT para dar a raiz do x mais, no caso, menos o x ao quadrado. A integral, a variável de integração é o x, só que nós vamos calcular agora do 0 até 1. Então, basta dar Enter e o resultado é 1/3. Nesse exemplo, nós vamos calcular a área da região achurrada que está na figura abaixo aqui. Então, observem que a figura ela tem como limite superior a reta y igual a x, y igual a 1 sobre x, e como limite inferior a reta y igual a x sobre 4. Quando uma figura está delimitada por mais de uma função, ela deve ser subdividida. Assim, em cada ponto de intersecção das funções, nós passamos uma perpendicular na direção do eixo x. Aqui, então, nós temos uma intersecção no ponto 0, passamos uma perpendicular, no ponto 1, 1, passamos a perpendicular, e no ponto 2, 1 meio, passamos a perpendicular. Assim ficam definidas duas regiões, a região R1 e a região R2. Agora, cada uma das regiões está limitada por uma curva superior e uma inferior. A saber, então, a região 1, a R1, ela tem no lado esquerdo o valor de x igual a 0 e no lado direito o valor de x igual a 1. Inferiormente, a região R1 está limitada pela reta x sobre 4 e superiormente pela reta y igual a x. Já a região R2, então ela tem o x do lado esquerdo valendo 1 e o x do lado direito valendo 2. Inferiormente, a reta é o x sobre 4 e superiormente a curva 1 sobre x. Com base nesses limites, nós vamos escrever a integral. Então, a primeira região, ela começa em x igual a 0 e vai x igual a 0 e vai até x igual a 1. E a segunda região, então, vai ser a curva superior menos a curva inferior, que dá x menos x sobre 4 e a integral em relação ao x. Já a região verde tem a integral começando no 1 e indo até o 2. A curva superior é 1 sobre x e inferior é x sobre 4. E a variável de integração, então, é o de x. Vamos usar o máximo para calcular essa integral. Assim, vamos em cálculo da integral. A primeira integral, ela tem a função, eu já tenho digitada para ir mais rápido. Então, x menos x sobre 4, a integral em relação a x, de 0 até 1, e vai dar o valor 3 sobre 8. Já a segunda função, ela vai ser, então voltamos com cálculo da integral. A função vai ser 1 sobre x menos x sobre 4. Agora, vamos definir de 0, ou melhor, de 1 até o 2. E o resultado dela vai ser logaritmo de 2 menos 3/8. Agora, para a gente saber qual é o valor da integral, então nós vamos somar aqui. Veja, eu estou somando porcento O1, quer dizer, output da primeira função, mais o porcento, aqui então, mais porcento, Ctrl V, quer dizer, o output da integral 2, e Shift Enter. Aí, o resultado dessa integral é a raiz do 2, ou melhor, é o logaritmo do 2.
voltamos então ao próximo exemplo, é calcular a área da região delimitada pelos gráficos y igual, ou melhor, y mais x² igual a 6 e y mais 2x igual a 3. Então, o gráfico vai ser o seguinte: y mais x² igual a 6, isolando o y, nós vamos ter uma parábola que será 6 menos y ao quadrado, que dá a parábola da linha vermelha. E y mais 2x igual a 3, isolando o y, nós temos y igual a 3 menos 2x, que dá essa reta em azul. Agora, nos pontos em que a reta e a parábola se interceptam, nós passamos verticais na direção do eixo x. Então, passamos uma vertical nesse ponto e uma vertical aqui na outra intersecção. Como se determina os pontos de intersecção? Nós fazemos, então, a igualdade das equações. Fazemos y da primeira função igual ao y da segunda, vai dar uma função de segundo grau, e utilizando a fórmula de Bhaskara, se determina os dois valores de x, que é menos 1 e 3. Assim, a região vai ficar delimitada no lado esquerdo por x igual a menos 1 e no lado direito por x igual a 3, e os limites serão os seguintes: lado esquerdo x igual a 1, lado direito x igual a 3, inferiormente é a reta, que é y igual a 3 menos 2x, e superiormente é a parábola, que será y igual a 6 menos x². A integral, então, ela vai ser dada como a integral de menos 1 até 3, da função superior, que é o 6 menos x², menos a função inferior, que é o 3 menos 2x. E fica, então, a integral de menos 1 até 3, de 3 menos x² mais 2x. Usaremos o máxima para saber o valor. Eu já tenho digitado bem mais rápido. Então, vamos copiar e pôr aqui no valor da integral. Assim fica 3 menos x² mais 2x. A variável de integração é o x. Os limites começam no menos 1 e vai até o 3. E aqui, ok. Alguma coisa saiu errado. O que deu errado? Vamos observar que aqui no 2 vezes o x, a gente esqueceu de pôr o vezes. E, portanto, agora fazendo Shift Enter, dá 32 sobre 3, que é o valor numérico da expressão. Digamos que nós temos interesse em encontrar o valor dessa integral usando o teorema fundamental do cálculo. Então, nós marcamos a expressão, para não precisar digitar de novo. Vamos em Cálculo, Integral, e agora só buscamos a primitiva. Assim, quer dizer, não botamos os valores dos limites. Então, a integral vai ser menos x² sobre 3 mais x² mais 3x. Agora, então, copiamos essa expressão, né, Ctrl C, e escrevemos como sendo f de x, dois pontos, igual, Ctrl V, aí está a função. Shift Enter, aí ela fica escrita na forma da função. Agora escrevemos a função do limite superior, Shift Enter, vai dar 9, e a função, o valor da imagem do menos 1, que é o limite inferior, Shift Enter. Agora então fazemos, veja, output, que é esse aqui, copiamos ele, Ctrl C, Ctrl V, menos o output 18, Ctrl C, Ctrl V, aqui, Shift Enter, dá o 32 sobre 3. Dessa forma, nós apresentamos, então, um modelo de como se monta uma integral por meio de uma figura e depois como se faz o cálculo do valor da integral utilizando o software Máxima. No próximo vídeo, apresentaremos mais exemplos na mesma sequência, no mesmo modelo.